pessoas. Galera, então, eu vou agora mostrar para vocês, vou comentar, na realidade, se todo mundo mandou as respostas da atividade, então o que eu vou fazer é ler com vocês. Ou melhor, ler sozinho, né? Mas eu vou fingir que vocês estão aqui. Vou ler cada resposta e comentar um pouquinho sobre as respostas, tudo bem? Não tem uma ordem específica, eu fui abrindo todos eles de uma vez, então eu vou passar por todos nesse mesmo vídeo. Óbvio que se você quiser assistir só o seu, tudo bem, mas o que eu recomendo é que vocês assistam mais de um comentário aqui, de um exercício, porque isso vai trazer diversidade de exemplo, tá bom? Mas então, só começando aqui, esse primeiro, eu não sei os nomes dos grupos, mas enfim, é um dos grupos da N1, eu acho. E aí tava a história, né, de escolher o fato. Então, o fato que eles escolheram foi isso que tá nessa fotinha aqui, tem até um vídeo. É, e aí são duas anêmonas que começam a se encostar e tem um babadinho delas ali. É um bicho bem famoso, na realidade, porque tem um cara na Inglaterra que estuda muito o comportamento desses bichos. Esse é um dos vídeos dos trabalhos dele. Mas enfim, o fato está como anêmonas se encostam e se afastam, movendo os tentáculos repetidas vezes. Funciona como fato, tá bom? Então, de fato, o que elas vão fazer no vídeo, elas vão se encostar, elas se afastam, elas voltam, elas movem esses tentáculos. Isso está bastante desprovido de interpretação, que é bom. O problema é que se alguém falasse assim, elas estão interagindo, elas estão brigando, elas estão acasalando, aí isso complicaria um pouquinho, mas do jeito que está aqui, tá ok, beleza? Aí vem aqui, pergunta, por que as anêmonas têm esse comportamento? Beleza, então uma pergunta de porquê, o que leva elas a se encostar e afastar. E aí vem a hipótese, é um comportamento que sinaliza competição por território. Essa hipótese, ela não está completamente errada, mas ela tem um problema de que ela não traz relações entre variáveis. Então só diz que encostar e afastar sinaliza competição por território. Então, aparentemente, eu só consigo identificar a história de competição por território ou de sinalizar competição por território. Tudo bem? O ideal aqui, deixa eu ver, porque elas têm esse comportamento. Essa hipótese ela nem responde muito a pergunta, percebe? Então, por que elas têm esse comportamento deveria explicar então o que leva as anêmonas a interagir e não explicar o que elas estão fazendo. A hipótese ela explica o que elas estão fazendo, mas não por que elas fazem isso. Tudo bem? Então, um outro problema é que essa hipótese não está respondendo diretamente essa pergunta. Então, por que elas têm esse comportamento poderia ser, sei lá, porque elas têm um problema de percepção e se encostam, e aí por isso gera retração de tentáculo, ou porque o espaço é restrito, elas são obrigadas a se encostar fisicamente. Isso são coisas que explicariam por que elas se encostam, tá? Então essa hipótese aí ela tem um outro detalhezinho que ela está explicando o que elas estão fazendo, mas não por que elas estão fazendo aquilo. E aí vem as previsões. Então a primeira previsão tem: anêmonas disputam um local para a liberação de gametas. Apenas o indivíduo que conquista o território por meio da briga libera seus gametas. Isso não funciona bem como previsão. O primeiro ponto é o seguinte: ela está dando uma explicação de que anêmonas disputam um local para a liberação de gametas. É quase como se fosse uma hipótese, percebem? E eu não consigo, na previsão, saber exatamente o que é disputar e liberar gameta. Porque liberar gameta e disputar, isso varia horrores entre as espécies, tá bom? E aí tem essa história que apenas o indivíduo que conquista o território. Eu preciso saber o que é conquistar um território, isso também não está operacional. Por meio da briga, que também não está operacional, e libera seus gametas, que também não está operacional. Então, liberação de gameta é uma coisa extremamente variável entre espécies, briga também. Então, essa previsão ela não funciona, tá? Vamos para 2. Anemos apresenta esse comportamento buscando por substratos melhores para sua manutenção e sobrevivência. De novo, isso seria mais uma hipótese que explica por que elas fazem aquilo e não um resultado esperado caso seja um comportamento que sinaliza competição por território. Mesma história, o indivíduo que conquista o território por meio da briga passa a ter maior qualidade de vida, uma vez que o outro necessita ir em busca de um novo substrato. E aí, de novo, tem explicação misturada com a previsão e coisas que eu não consigo que não estão operacionalizadas, como briga e qualidade de vida, tudo bem? Então percebam que o que vocês estão fazendo aqui, ao invés de mostrar previsões, que seriam consequências da hipótese, vocês estão misturando explicações e inserindo variáveis que são teóricas e não variáveis que são operacionais.
E a Anémones apresenta esse comportamento com o intuito de conseguir um melhor local para a liberação de gametas. De novo, isso é uma explicação, isso não é uma previsão. Afinal da briga, os indivíduos liberam gametas, mas o alcance da liberação é maior no indivíduo vencedor. De novo, não é previsão, porque liberar gameta, alcance de liberação e vencedor são variáveis teóricas, tudo bem? Então as previsões não funcionam nesse caso, tá? Deixa eu pensar alguma previsão que poderia funcionar aqui. Competição por território. Tá, então olha só, se encostar, ele sinaliza competição por território, eu imagino que vocês estejam querendo dizer que competição aqui é briga, né? Então não está muito claro o que é a competição, mas vamos imaginar que seja um sentido de briga. Então encostar os tentáculos é uma briga por território. Basicamente, uma coisa eu preciso definir o que é o território, de forma operacional, tá bom? Que território é teórico, e o que seria a briga é encostar ou não o tentáculo, tá bom? Então, basicamente, o que eu teria que fazer é, imagina que o território seja uma rocha. Então, como tem aqui, a gente tem rochas e isso pode ser o território. Então, se eu te colocar duas rochas, que seria o que está na foto, então seriam poucos territórios, eu deveria esperar que elas encostassem os tentáculos. Então, na presença de duas rochas, anêmonas deveriam exibir o comportamento de encostar tentáculo. Na presença de 6 rochas, e aí eu pensei arbitrariamente, mas um número maior de rochas para uma mesma quantidade de anêmona, elas não deveriam exibir esse comportamento de encostar tentáculo. Se eu boto dessa forma, aí sim eu tenho uma previsão, porque eu estou dizendo que as rochas são operacionalização de território e a competição ou a briga seria encostar ou não o tentáculo, entenderam? Então, na presença de uma quantidade limitada de rochas, duas, teria a encostada de tentáculo, e uma quantidade grande de rocha, como 6 ou 8, elas não deveriam exibir encostada de tentáculo, porque tem território para todo mundo. Beleza? E aí funcionaria melhor como uma previsão. Seguindo, próximo, tem um vídeo aqui. Já sei. Esse vídeo é um vídeo que tem uma formiga pegando um cupim sobre uma planta. Tudo bem? E aí o fato tem, situados em uma planta, a formiga se aproxima do outro invertebrado e agarra com sua mandíbula. O imobiliza com suas patas. Gente, inseto não tem pata, inseto tem perna. Pata é coisa de mamífero, seus demônios. Fez olagená, caralho? Então imobiliza com suas pernas e o arrasta consigo pela planta. A formiga se aproxima do invertebrado, agarra com sua mandíbula. Funciona como fato, tá bom? Então vocês botaram um substrato, a formiga se aproxima de outro invertebrado, agarra com sua mandíbula, imobiliza com suas pernas e arrasta consigo pela planta. E aí a pergunta, a planta mostrada no vídeo também está envolvida na relação estabelecida entre os invertebrados? A pergunta é meio vaga. Ela não é muito clara como pergunta. Porque estar envolvida, ela pode estar envolvida simplesmente porque ela é um substrato. Tudo bem? Então, ela está envolvida... a pergunta não está muito clara no sentido do que vocês querem saber. Beleza? Aí ela está solta demais. Então, sei lá, talvez assim, qual o papel da planta nessa interação? Ou se a planta afeta a interação, se a planta está sujeita ao resultado dessa interação, alguma coisa assim. O estar envolvido ela deixou um pouquinho solto. E aí, quando chega na hipótese, a planta em questão está adotando um comportamento de defesa. Gente, no caso de planta, o ideal é estratégia de defesa, beleza? O comportamento é mais associado a animais, apesar de não estar tão errado, não. Contra a herbivoria, recrutando predadores de insetos herbívoros para se proteger. A planta em questão está adotando um comportamento de defesa contra a herbivoria. Então, eu acho que seria muito mais uma sequência o seguinte, a pergunta seria por que a formiga exibe esse comportamento sobre a planta? E a hipótese seria então de que a planta atrai a formiga que preda outros herbívoros. Entenderam a brincadeira? Só limpar um pouquinho a forma de descrever. E a pergunta é muito mais uma pergunta do porquê que essa interação ocorre sobre uma planta. E aí, previsão 1. Quanto mais néctar a planta produz, maior a quantidade de formigas. Aqui tem um problema. Quando vocês botam mais néctar não apareceu em lugar nenhum. Então, assim, nem na descrição do fato tinha a existência de glândulas produtoras de néctar.
E aí, quando vocês botam isso aqui, isso não é uma consequência esperada diretamente da planta recrutar, porque vocês estão botando implicitamente que ela recruta pela liberação de néctar, tudo bem? Então, não funciona muito bem como previsão porque ela está desvinculada do resto do contexto. E maior quantidade de formigas. Aí tomar cuidado. Mais néctar e quantidade de formigas ainda são variáveis teóricas, beleza? As variáveis operacionais são o número de formigas que está aqui, aí está certinho, e não é quantidade de néctar. Nesse caso, vocês estariam medindo o volume de néctar porque ele está em ml. Então, seria quanto maior o volume de néctar presente na planta, maior o número de formigas na planta. Aí funcionaria como variáveis operacionais, beleza? Previsão 2. Quanto maior o número de formigas na planta, está correto, está como variável operacional, menor será o número de herbívoros, também está como variável operacional. Mas percebam que essa previsão ela não é uma consequência da sua hipótese, porque vocês estão dizendo que a planta em questão está adotando um comportamento de defesa. Isso aqui pode acontecer independentemente da planta. Você pode ter mais formiga porque elas estão passeando lá e aí isso não tem nada a ver com a planta. Mas a construção em si, variável operacional, está ok. E a previsão 3, quanto menor o número de herbívoros na planta, menor será a área predada. De novo, isso não tem uma relação direta com a hipótese, porque vocês estão jogando fora a planta, tá bom? Mais menor número de herbívoros operacional, beleza, e a área predada ou consumida, que seria o ideal, também tá operacional, então tá ok. O único detalhe aqui está nas figuras. Por algum motivo que eu não sei explicar, a esmagadora maioria dos alunos, quando vai fazer figuras pela primeira vez, vocês optam por relações não lineares. Então, vocês estão dizendo aqui, ó, se tem mais formiga, mais néctar, mais formiga. Só que aí vocês botam uma relação que é, em quantidades pequenas, mesmo uma elevação pequena da quantidade de néctar, está tendo uma elevação gigantesca do número de formigas, depois essa relação muda, de forma que agora, mesmo quantidades grandes de néctar não elevam muito a quantidade de formiga. Aqui, de novo, vocês têm uma relação não linear e aqui, de novo, uma relação não linear. Isso não é o que está escrito na previsão, tá bom? Lembra do princípio da parcimônia, da navalha de Ockham que eu falei na aula? Na nossa super videoaula? Sempre que vocês forem descrever uma relação pela primeira vez, se vocês não tiverem um argumento que traga mais complexidade, opte pelo simples. Então, se eu fosse fazer isso aqui, eu venho aqui, eu vou botar um eixo para número de formigas, um eixo para o volume de néctar, beleza? E a relação mais simples esperada, que é maior o volume de néctar, maior o número de formigas, deveria ser uma reta, assim. Tudo bem? Essa reta, eu não preciso descrever que, por exemplo, em quantidades iniciais o aumento é desproporcionalmente maior, em quantidades finais o aumento é desproporcionalmente menor, que é o que estava na curva, né? Ela é mais simples, ela só diz que quando aumenta um, aumenta outro. Então, sempre que vocês forem montar pela primeira vez uma situação, optem pelo que é mais parcimonioso, ou seja, reta, uma reta subindo, uma reta descendo, uma reta subindo de novo. Beleza? Tá, então o que eu faria aqui como ajuste seria, pergunta, por que essa interação ocorre sobre uma planta? E a hipótese, a planta atrai formigas que predam seus predadores. O ideal seria o seguinte, situados em uma planta que produz néctar ou com glândulas produtoras de néctar, a formiga faz isso, isso e isso, aí está certinho. Então, a pergunta é, por que isso ocorre numa planta com néctar? E a hipótese é que a produção de néctar na planta atrai formigas, predadores dos herbívoros. E aí a previsão 1, que quanto maior o volume de néctar na planta, maior a quantidade de formigas nela. Previsão 2, quanto maior o volume de néctar na planta, menor o número de herbívoros sobre ela, porque isso seria via formiga, tudo bem? Então, manteria em néctar e eu jogaria fora a terceira previsão, tá bom? Vamos para o 3. Então, aqui é um videozinho de um sistema de cuidado parental em peixe-palhaço. Então, tem lá, nos minutos que eles mostram, são um macho e uma fêmea, limpa a rotinha, bota ovinho e por aí vai. E aí, o fato biológico. 2 peixes-palhaço nadando perto de ovos, atritando na superfície que estão inseridos. Isso é no final do vídeo, né? Perto desse 1 minuto de vídeo. Eu não sabia que existia o verbo atritar, confesso, fui pesquisar aqui. Ele existe, chocado. Mas a gente tem, então, 2 peixes-palhaço nadando perto de ovos e os atritando na superfície em que estão inseridos. Tá ok, tudo bem, funciona como fato, vocês tiraram o máximo de interpretação possível. Nice. Pergunta, que tipo de interação é essa?
Tudo bem, funciona como pergunta. É uma pergunta simples e que me permite pensar em várias respostas. A hipótese é um comportamento de cuidado parental. Ok, então vem previsão 1. Se é um comportamento de cuidado parental, vocês estão esperando que, imagino que sejam ovos, né? Ovos mais atritados se desenvolverão melhor. E previsão 2, ovos mais atritados ficarão mais oxigenados. E 3, ovos mais atritados ficarão mais limpos. Ovos de novo. Eu acho que rolou um problema aí de formatation. Mas tá bom. Então, olha só. Primeira hipótese, vocês estão dizendo que aquilo é um comportamento de cuidado parental. Então, como é um comportamento de cuidado parental, acho que a previsão mais direta que vocês precisam fazer é o seguinte: na ausência desse comportamento, os ovos têm que morrer mais. Então, não é bem o mais atritado, tudo bem? Na presença desse comportamento, vocês vão ter maior sobrevivência, maior número de ovos ao final de um determinado período, né? Do que na ausência dele. Aqui vocês estão usando mais a frequência de atritar. Também funciona, mas eu faria como uma segunda previsão, tudo bem? Só que mais atritado é teórico. Vocês precisam de uma forma de medir isso. Por exemplo, tempo em que o peixe permanece atritando o ovo. Aí funcionaria como variável operacional, mas só ovos mais atritados é teórico, tá bom? Porque a forma de medir o atritamento aí pode ser super diferente. Você pode medir a frequência com que você vê uma observação, o tempo com que ele exibe uma observação, comportamento, se ele fica mais ou menos inserido na mancha de ovo, e mesma história para se desenvolver. O que é desenvolver melhor? É ficar maior? É ter mais ovo ao final do desenvolvimento, mais filhote emergindo? Então, isso aqui, de novo, é teórico, não operacional. Precisa de uma forma de operacionalizar isso. Então, quando você chega aqui, na figura 1, tem número de ovos viáveis. Eu preciso saber qual é a definição de vocês de viável. Então, sei lá, número de indivíduos emergindo dos ovos. Aí funcionaria melhor. Quantidade de atrito precisa de uma medida operacional também, beleza? E lembra, vocês estão usando uma função não linear. Não faz isso. Num primeiro momento, vai pelo sistema mais simples. Uma reta aqui é muito mais parcimoniosa, tá? Essa curva aqui está dizendo que quantidades pequenas de atrito, o aumento dela afeta pouquinho o número de ovos. Depois, um aumento, uma mesma quantidade de aumento passa a afetar muito a quantidade de ovo. Então, não funciona. Isso é não linear, beleza? Ovos mais atritados ficarão mais oxigenados. Vocês estão presumindo que oxigenar é bom para o peixe. E eu não sei se é. Então, aqui já precisa de um pouquinho mais de groselha para chegar nela. É uma previsão mais difícil de chegar. Mesma história. Mais atritado é teórico, mais oxigenado também. Taxa de oxigênio é quantidade de oxigênio por tempo. Toda taxa é uma quantidade por tempo. Então, não funciona bem aqui. E ovos mais atritados ficarão mais limpos, mesmo problema. Limpo é uma coisa que vocês precisam operacionalizar. Então, a área de ovo coberta por musgo, a área de ovo coberta por fungo, tudo bem? Aí isso funciona como uma operacionalização de limpeza, mas só mais limpo não funciona como variável operacional, beleza? Então, basicamente, gente, a maioria de vocês vai muito bem no fato. A pergunta, vocês vão ainda mais ou menos ok, a hipótese começa a dar uma titubeada, apesar das aqui tá correta, e na previsão, Jodete, tá capeta. Isso para todos os grupos, beleza? Vamos para o próximo. Todo trabalhado na fotinha. Então tem a descrição das imagens. Uma floresta temperada Valdivian, localizada na costa oeste da América do Sul, a 500 metros acima do nível do mar. E o Parque Provincial Aconcagua, localizado na região dos Andes, na Argentina, a 3.000 metros acima do nível do mar. Isso aqui é o grupo Rica, que tem dinheiro para viajar. Então são as imagens 1 e 2, respectivamente. Fato: distinção da variedade de vegetais em áreas de baixa altitude e alta altitude. Galera, distinção de variedade vegetal é esotérico. Eu não consigo saber o que vocês querem dizer com isso. Porque pode ser espécies diferentes, pode ser riqueza diferente ou número diferente de espécies, pode ser a estrutura. Então aqui a gente tem espécies que são mais altas do que aqui. Então assim, distinção da variedade de vegetais é muito abstrato. Não funciona bem como descrição do fato, tudo bem? Pergunta: a altitude interfere no número das espécies de plantas? Essa pergunta está muito fechada. Então, vocês só conseguem pensar uma única resposta, em duas possíveis respostas para ela. Sim ou não. Beleza? É quase como se a sua hipótese já estivesse inserida dentro da pergunta. Então, não funciona tão bem. O ideal aqui seria uma pergunta um pouco mais aberta, por exemplo. Por que existe essa diferença na característica da vegetação entre as duas áreas?
Aí você poderia pensar numa série de explicações e uma delas é a altitude. Beleza? Hipótese. Quanto maior a altitude, menor o número de espécies de plantas. Maior altitude eu acho que funciona como variável teórica. Então vai bem. Só que número de espécies de plantas é operacional. A gente sabe, é contar número de plantas, de espécies. Então, ela não poderia estar aqui na hipótese, ela teria que estar na previsão. Por exemplo, diversidade de plantas é teórico, funcionaria bem aqui. E a previsão, quanto maior a altitude, opa, temos um erro aqui, beleza? A altitude está aqui e a altitude está aqui. Então, precisa de operacionalização. Então, isso aqui imagino que seja elevação da região em relação ao nível do mar. Aí funciona. Menor a diversidade de espécies. Aí misturaram, né? Essa deveria estar na hipótese e número de espécies de planta na previsão. Beleza? Teria que trocar aqui. E quanto menor a altitude, maior será o número de espécies local. Isso aqui é só uma consequência ou um espelho do anterior. Poderia ficar só com a primeira parte da frase, que é essa aqui. Tá bom? Então, quanto é aqui, simulação, não precisa de simulação, galera. É só número de espécies de plantas e altitude. De novo, o único problema aqui é que vocês fizeram uma relação não linear. Então, não faz isso. Vai para uma retinha que decresce constantemente, que é mais simples, tá bom? Não precisa de capacidade de suporte do ambiente, não inventa groselha. Beleza? Capacidade de suporte do ambiente é um conceito populacional que vocês vão aprender mais para frente. Seguindo, essa eu acabei descendo, esqueci de voltar. Então tá aqui a descrição, que é essa raposinha aqui bocejando. Então, uma raposa vermelha no meio do processo de abertura da mandíbula, cerrando os olhos simultaneamente. Descrição do fato? Beleza, tá tranquilo, vocês estão tentando tirar a interpretação. Pergunta, o que esse movimento representa? Tudo bem, vocês estão uma pergunta sobre o fato, está diretamente relacionada, vai ok. Hipótese, esse comportamento pode representar o ato de bocejar. Galera, arranca fora o pode. Esse comportamento representa o ato de bocejar. Hipóteses são afirmações. E por definição a gente sabe que elas podem ser falseáveis, então elas podem não acontecer. Então não precisa botar esse pode aqui, beleza? Só esse comportamento representa o ato de bocejar. O problema aqui é que ela é... Como é que eu vou explicar isso? Ela não traz muito processo associado, entende? É uma hipótese que a gente chama de hipótese trivial. Vocês estão só dando um nome para um movimento. Então, ela não traz um processo. E aí, obviamente, isso aqui vai tornar a previsão de vocês quase impossível de ser determinada. Então, por exemplo, chega aqui, né? Previsão 1. Esse sinal se refere a uma série de movimentos que os animais fazem quando estão ansiosos, nervosos e tensos. Seu cérebro envia o bocejo para se resfriar, assim ele deve ficar mais tranquilo e diminuir o estresse do momento. Isso é uma explicação sobre por que ele está fazendo o movimento que vocês definiram como bocejo. Mas isso não é uma consequência esperada da hipótese, porque não dá para pensar numa consequência para essa hipótese. Beleza? Felinos bocejam por razões fisiológicas. Mandar mais ar para os pulmões. Isso aumenta a quantidade de oxigênio no sangue e o coração tomando imediatamente a outras partes do corpo, fornecendo energia instantânea para perseguições de pequeno percurso em alta velocidade. De novo, isso é uma explicação sobre por que existe o bocejo. Tudo bem? Não é uma previsão, não é uma consequência, um resultado esperado para a hipótese. De novo, porque o problema de você está na hipótese, ok? Bocejam para intimidar, a boca escancarada, mostrando os dentes ameaçadores para o macho rival, para um predador potencial. É o modo de avisar, tenha uma mordida terrível, fique longe. A minha impressão é que vocês estão querendo botar hipóteses no lugar da previsão, que é para explicar por que ela faz aquilo. Tá? Então, chance de bocejar nível de estresse seria uma consequência esperada se isso aqui fosse uma hipótese, se não uma previsão. Mesma história para a previsão 2, chance de bocejar em nível de oxigênio, e aí estão chamando de alto e baixo. Isso aqui deveria ser contínuo, tá, gente? Tanto para o oxigênio quanto para o nível de ameaça. Vocês estão categorizando uma coisa, se fosse categorização, aqui deveriam ser 2 barras, tá? Aqui, de fato, não tem como fazer reta, porque como é chance no eixo Y, é 0 ou 1 ou não e sim, então ela fica logística mesmo, desde que o eixo X seja contínuo, como, por exemplo, o nível de estresse. Nível de oxigênio, ele deveria ir, sei lá, de um nível bem pequenininho ou alto e vai mudando gradativamente, não pode ser categorizado aqui. Nível de ameaça, a mesma história, porque se for categorizado, deveria ser 2 barras. Mas, enfim, o problema aqui está na hipótese de vocês. Essa hipótese nada mais fez do que definir o movimento. Então, ela não explica nada sobre o movimento. Tudo bem? E grupo 3,
vocês têm um fato, seres humanos são inteligentes. Aí vocês me complicaram. Ah, Judete. Então, ser humano ser inteligente não é um fato. Porque inteligência é uma coisa que é extremamente capetosa de definir e ela é extremamente ligada a quem está definindo. Então, não dá para transformar isso num fato, tudo bem? E tem basicamente a fonte é um artigo de divulgação. Então, não funciona como fato. Na realidade, eu não consigo nem consertar o fato. Então, isso vai capetar todo o resto para vocês. Então, aí vem a pergunta: a inteligência está ligada à seleção sexual? Aí, o problema aqui é que a pergunta já tem uma hipótese embutida e ela está saindo do nada. Tudo bem? Então, assim, não tinha seleção sexual no fato. A pergunta já está direcionando. Basicamente, aqui vocês têm duas possibilidades de dizer que ela está ou não está ligada. Então, ela não funciona bem como uma pergunta. As fêmeas escolhiam os machos a partir de sua inteligência. Uma forma de o macho provar que tem um bom cromossomo X sendo inteligente, criando uma seleção sexual e levando à evolução. Então, olha só. Pela hipótese que daria para reconstruir de trás para frente, que é a forma incorreta de fazer, seria de que em seres humanos, fêmeas têm preferência por indivíduos capazes de desenvolver uma variedade maior de ações simultâneas. Vamos dizer que isso aqui é a nossa definição de inteligência, tudo bem? Por isso, esse é o problema. Inteligência ela tem várias formas de serem definidas. E aí a pergunta seria por que fêmeas têm preferência por indivíduos que são capazes de desenvolver uma quantidade maior de ações simultâneas? Tá bom? E aí a hipótese seria uma hipótese evolutiva. Tá? De que as fêmeas escolhiam os machos por sua inteligência, que, de novo, não. Basicamente é desenvolver mais ações simultaneamente traz benefícios para a prole da fêmea, traz benefícios para a prole da fêmea, tudo bem? E aí, na previsão, vocês teriam que criar, então, essa história, definir as ações simultâneas e definir o que é o benefício para a prole. Mas comprovado que a inteligência está ligada à seleção sexual, quanto mais inteligente for o macho, maior sua chance de reproduzir. Não funciona. Inteligência teórica, chance de reprodução também é teórica. A reprodução do ser humano não é igual à forma de reproduzir para uma série de outras espécies. Então aqui o fato já meio que matou o resto do trabalho de vocês, beleza? Mas não acabou. Tem a galera que respondeu no Word, mas são só 3, estou quase lá. Então, esse grupo aqui botou esse fato, as plantas crescem para cima. Cima é meio difícil de definir, gente. Talvez dizer que elas crescem com, sei lá, geotropismo negativo ou qualquer coisa assim. Ou em direção à atmosfera, que eu imagino que é isso que vocês estão querendo definir, mas está bem próximo de um fato. E aí, qual é o motivo para esse tipo de crescimento? Também conhecido como por que elas crescem assim, beleza? Hipótese. As plantas têm crescimento vertical em direção para cima, também devido a utilizarem a luz para seu desenvolvimento. Então, basicamente, a luz direciona o crescimento vertical. E a previsão, o crescimento das plantas era sofrer alteração conforme a incidência da luz sofrer mudança. Dessa forma, a planta apresentará um direcionamento para a fonte de luz. Lugares possuem mais fonte de luz. Tá misturadão, galera. Aqui dizer que a planta tem crescimento em direção à fonte de luz funciona, beleza? Só que a previsão tem que ser uma coisa mais palpável. Então, por exemplo, vocês poderiam fazer aqui, que é o que eu acho que está nessa primeira parte aqui, é de que se a luz incidir paralela ao solo, o crescimento da planta será paralelo ao solo. Se a luz incidir vertical ao solo, o crescimento da planta será vertical ao solo. Ou seja, ela sempre segue a direção de incidência, mas precisa botar a direção da luz e a direção de crescimento da planta explicitamente na previsão. Isso aqui já não funciona. Isso parece ser uma segunda previsão, mas não tem nada a ver com a direção de crescimento. Isso tem a ver com taxa de crescimento. Beleza? Aqui já está decomposto melhor o que vocês estão querendo dizer. Tá bom? Mas um experimento funcionaria melhor. Vamos para esse. Então, o fato biológico aqui, que é um videozinho das lagartas andando em fila. Tudo bem? Então, indivíduo de uma espécie de Lepidoptera, se locomove em fila indiana. Tá ok, beleza? Então você tem fila indiana, que é basicamente um na frente do outro, funciona como fato. Pergunta, poderia desencadear esse comportamento? Maravilha, a pergunta está relativamente ampla, eu posso pensar em vários fatores que poderiam desencadear. Hipótese, a liberação de substâncias químicas a fim de indicar o caminho a ser percorrido pelos indivíduos pode desencadear o comportamento de deslocamento em fila indiana. A hipótese pode ser simplificada,
tudo bem? Mas basicamente, pelo que eu vi, vocês estão dizendo que existe uma substância química que foi depositada linearmente, tá bom? Mas isso não está tão bem escrito aqui. Previsão, quanto mais substâncias químicas serão liberadas, maior o número de indivíduos em fim de ano. Aí vocês me quebraram. A previsão não funciona bem para a hipótese. Porque se a hipótese de que o que desencadeia isso é uma substância química, basicamente vocês poderiam fazer, sei lá, duas previsões. De que a presença dessa substância, e aí vocês têm que descrever qual é, gera... Na presença da substância, elas vão andar em fila indiana. Na ausência da substância, elas não vão andar em fila indiana. Ou, se a substância for depositada linearmente, elas andam em fila indiana. Se a substância for depositada não linearmente, elas vão andar não linearmente. Basicamente a disposição espacial das lagartas vai seguir a distribuição espacial da substância, que precisa ser definida na previsão. Tudo bem? Isso não está aparecendo claramente aqui. Ok? E eu acho que a última tem aqui. Então, o fato... tudo bem. É um videozinho bem famosinho na atualidade, de que não precisa botar o vídeo, filme, uma câmera noturna, 2 pássaros. Não, você pode botar aqui 2 pássaros no que parece ser seu ninho. Esse parece já meio que mata vocês, tudo bem? Então, 2 pássaros em uma região ou numa cavidade durante a noite, um dormindo, o outro se limpando. Então, um par de olhos se aproxima sem ser notado. A gente não sabe se não foi notado, tudo bem? O que os pássaros fizeram foi não reagir à aproximação. Talvez eles tivessem notado e tivessem optado por ficar parado. Tá? Então, cuidado com isso. Faz um rasante e captura o pássaro, enquanto que estava dormindo não se dá conta do que acaba de acontecer. Então, ele faz um rasante, captura o pássaro, e o outro pássaro não apresenta nenhuma reação, porque ele pode ter se dado conta. Tudo bem? E só um detalhe, ele apresentou uma reaçãozinha, tá? Ele abriu as asas lá. E aí pergunta, o que atacou o pássaro no ninho? Como pergunta científica, ela não funciona tão bem. Porque como pergunta científica, gente, ela não está trazendo nenhum processo. É mais uma pergunta assim, o que passou ali? Então a gente chama isso de pergunta que está mais para o lado trivial, tudo bem? Em situações normais a pergunta seria totalmente válida, mas para o exercício ela não é uma pergunta científica, lembra? Depois vem a hipótese. Por ser de noite, os olhos com visão noturna, quase que no mesmo plano, vocês já estão presumindo. Ninguém sabe se tem ou não tem visão noturna. Vocês sabem que é um olho que passou. O voo extremamente silencioso me leva a acreditar que se trata de uma coruja. De novo, cientificamente vocês não têm nenhum processo associado. Vocês só estão dizendo que, por ser de noite, talvez seja uma coruja, porque coruja está noturno. Então não funciona muito bem. A partir da pergunta, a coisa já está complicada, beleza? Talvez uma pergunta que funcione melhor aqui é por que os pássaros não reagiram à aproximação? Se você bota isso, aí você consegue pensar num processo, tudo bem? De que o predador tem uma adaptação específica para voar em silêncio, qualquer coisa assim, ou porque eles não têm uma visão noturna desenvolvida, beleza? E aí, previsão 1, teste de voo de várias aves, a coruja deve ser o mais silencioso. De novo, isso não tem a ver com o seu trabalho. O trabalho não fala sobre silêncio, fala sobre o que deve ser. Então, basicamente, seria uma forma de tentar identificar se aquilo é uma coruja ou não. Então, talvez pelo distanciamento dos olhos, aquilo vai bater com coruja e não vai bater com outras espécies. E isso também não é uma previsão do seu trabalho. Mesmo que coruja seja a maioria, isso não impede que outra ave noturna tenha predado lá. Tudo bem? Essa parte de referência e discussão eu não pedi para fazer. Precisa mostrar isso. Menino. Sorry, meu cachorro maluco na porta. Então, vocês podem parar na previsão, galera. Não precisa fazer mais do que foi pedido, beleza? Mas então, lembrando que nesse caso aqui, o fato precisa ser simplificado. A pergunta não pode ser tão trivial, ela precisa de um processo associado. E a hipótese não... Tanto a hipótese quanto as previsões, elas não funcionam bem. Por mais que a hipótese diga que pode ser uma coruja, ela tem um pressuposto aqui, vocês não sabem o que acontece, e isso aqui não testa. Tudo bem? Isso não é um resultado esperado se a hipótese for verdadeira. Beleza? Mas é isso, galera. Então, comentei os exercícios aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever sem problema nenhum, que eu vou tentando responder na medida do possível, tá bom? Thank you e fiquem em casa.